Muito prazer estar aqui conversando com vocês e falando um pouco, acho que, sobre o mercado de tecnologia do ponto de vista de oportunidades de trabalho. E só para me apresentar, fazer um pouquinho da agenda de hoje, né? Eu vou falar um pouquinho de mim, vou falar um pouquinho sobre a nossa empresa, o nosso grupo, quem está aqui por trás também fazendo toda essa jornada acontecer. E um pouquinho do que as empresas hoje buscam, um pouquinho de características do mercado, né? Do que talentos de tech hoje são valorizados. E depois eu abro aí uma pausa também para que as pessoas possam trazer perguntas, né? Porque eu sempre falo que buscar posições, né? Ou às vezes trocar de cadeiras não é sempre um desafio simples, e tem muita gente que tem aí perguntas ou dúvidas que possam ser correspondidas aqui. Vai ser um prazer poder atendê-los. Bom, antes de mais nada, eu sou formado em administração, sou pós-graduado em gestão de negócios. Minha trilha de carreira inicial, por incrível que pareça, foram empresas de tecnologia. Trabalhei por 4 anos na IBM e, por ironia de destino, né, eu falo que a gente não estuda na faculdade para ser um headhunter, né? E para minha carreira, acho que foi algo muito, muito, vamos dizer assim, intuitivo, porque eu sempre fui o elo de muitas amizades, né, na vida pessoal, e eu encontrei no recrutamento e seleção uma oportunidade de estar conectado, né, a conhecer pessoas e, ao mesmo tempo, trazer resultados de impacto para as empresas através de pessoas, através de talentos. Então, acho que de lá para cá já são uma trilha de quase 15 anos recrutando profissionais para as áreas de tecnologia, vendas, e eu faço parte aqui do grupo Elliott Scott Group. É um grupo internacional que possui 3 empresas aqui no Brasil. A Elliott Scott é uma empresa focada em recrutamento para a área de recursos humanos, busca líderes de recursos humanos de forma global. E nós temos mais 2 outras marcas, né? A Yocto, que é o braço do grupo focado em posições de tecnologia e digital. E nós temos um terceiro braço, que é a Trend Recruitment, que é uma empresa que recruta talentos para as áreas de vendas e marketing. Então, nós somos 3 empresas, cada um com a sua área de especialização. O que existe, óbvio, é uma sinergia aqui entre cada uma delas. E com muita satisfação, né, a gente recebeu aí um prêmio esse ano da Leaders League, que é uma empresa que ranqueia aí quem são as melhores consultorias voltada para a tecnologia. E a gente atua num nicho, né, como Yocto, muito específico, né, de buscar talentos dentro dessa área, que é uma área muito competitiva, é uma área que está muito em alta, sempre esteve, na verdade. Ao longo desses 15 anos eu já vi bastante jornadas aí distintas, né, de trabalho. E fazendo uma pausa, né, eu acho que poucas pessoas, principalmente eu, quando estava entrando no mercado de trabalho, eu não tinha muita visão, né, sobre o que as empresas estavam passando, e a partir dali tirar as minhas conclusões ou entender como que a gente poderia, né, como que eu poderia, como profissional, elencar ou buscar alternativas, buscar conhecimento para atender, né, essa visão das empresas ou a necessidade das empresas. Então, achei por bem que a gente explorasse um pouco como que está essa visão aqui do lado das empresas, para que depois a gente passe, né, por características de profissionais, né, que essas empresas de fato buscam. E aí, começando a jornada, né, eu sempre falo que empresas hoje, e ao longo do tempo, sempre buscou aquela questão do fit cultural, né, de identificar talentos que tenham aderência ali com os valores, né, e necessidades de empresas de uma forma geral. Então, a questão do fit cultural, ela ainda prevalece, eu acho que ainda ela vai prevalecer, e cada vez mais isso vai estar presente dentro da agenda de gestores, né, que são os contratantes, e das áreas de recursos humanos, que geralmente são a ponte de entrada ou a porta de entrada para talentos. Alguns outros elementos, né, que a gente percebe hoje que as empresas também buscam, quando a gente inicia uma parceria, está fazendo o briefing de uma posição, é o mix de experiências de cada um dos perfis, né? Sejam elas competências, né, que foram desenvolvidas, hoje chamadas aí de soft skills. Nós vamos passar, inclusive, um pouquinho por elas aqui ao longo do nosso bate-papo. E as hard skills, né, que são as habilidades técnicas, né, que de fato contribuem para toda essa, vamos dizer assim, orquestração de entregáveis que as empresas esperam
de uma contratação. Um elemento importante que eu tenho visto de mercado, né, até acho que adventa um pouco da mentalidade das empresas, de sair de um ambiente mais tradicional, uma cultura hierárquica, né, uma cultura de entrega, enfim, a gente tem visto muito a questão do mindset de prototipação. E o que, que é isso na prática, né? As empresas, elas, de uma forma geral, elas estão tendo que se adaptar ao mercado, porque muitas delas, olhando no médio e longo prazo, talvez pelos produtos que elas vivem hoje, talvez sejam produtos que no futuro não tenham aderência ao mercado, né, ou não são produtos que vão ser comprados pelos consumidores, de uma maneira geral. E o conceito, né, de metodologia ágil fala muito sobre prototipação, né, aquela questão do mindset de, poxa, vamos trabalhar e continuar trabalhando para melhorar um produto, né, a melhoria contínua de um produto, ou sempre buscar trazer novos produtos, né, um viés ali de prototipação de novos produtos. Então, acho que esse é um elemento que a gente tem visto bastante em termos de mindset, que as empresas olham aí afinco no mercado. O quarto elemento é uma visão de carreira de longo prazo, né? Passando os últimos 2 anos, né, que foram anos aí de pandemia, a gente viu um boom muito forte, né, de briga acirrada por talentos dentro da área de tecnologia. Só para vocês terem uma ideia, né, a gente teve aqui, como Yocto, como empresa, o melhor ano desde a fundação, né, há 7 anos atrás, no ano de 2021, que foi um reflexo ali até ainda de um momento latente de pandemia. Então, assim, as empresas desesperadas por contratar profissionais, em algumas áreas em específico, obviamente, e uma briga, né, por salários, né, uma briga por competências, enfim. E uma coisa que a gente vê que se perdeu, né, e as empresas acho que elas discutem muito isso, principalmente em um ambiente competitivo, que é essa visão de carreira de longo prazo. E isso, na percepção dos RHs, né, que estão assessorando ali gestores de tecnologia, é uma coisa que eles trazem muito para a agenda, né, nas conversas com a gente, que assim, poxa, mas essa pessoa tem uma visão de carreira de longo prazo, né? É uma pessoa que ela está ali no mindset somente para ganhar um pouco mais, passar um tempo, adquirir conhecimento e depois já sair, né? Sem julgar, né, sem julgamentos aqui do que cada um busca em termos de carreira. E está tudo certo, mas eu acho que é uma das preocupações latentes das empresas de buscar sustentabilidade das contratações e não imediatismo, né? Então, acho que esse é um elemento aí de pano de fundo, né, que as empresas acabam buscando. Acho que um outro ponto importante, né, que muitas vezes as pessoas também não têm visibilidade, e eu, ao longo desses 15 anos, contratando talentos para a área de tecnologia, eu vejo que a mentalidade tem mudado também até nessa nova geração que vem entrando no mercado de trabalho, né? E as empresas, de certa forma, né, obviamente para obedecer, né, as regras trabalhistas, eu acho que elas também têm sido flexíveis e têm tentado mudar um pouco a mentalidade de como engajar esses profissionais, né? Então, e aí a gente passa por dois aspectos grandes, né? Um são tipos de contrato e outro são modalidades de trabalho, né? Que aí acho que é uma outra pauta que também tem sido importante aqui na agenda das empresas. Falando de tipos de contrato, acho que o mais clássico aqui, CLT, né, que acho que boa parte dos profissionais estão habituados. Em tecnologia, o trabalho como PJ, né, pessoa jurídica, ele é algo que vem de longa data, né? Talvez para outras áreas seja algo um pouco mais novo. Um outro ponto latente também tem sido a questão de sociedade, né? Uma vez que cada vez mais tem surgido startups, né, que prototipam um tipo de serviço, de produto, de plataforma, de tecnologia e engajam, né, profissionais com uma participação da empresa, visando ali uma venda futura, uma capitalização futura. E a parte de contrato de prestação de serviços, né? A gente viu isso, inclusive, durante a pandemia, empresas internacionais, de uma forma geral, querendo buscar talentos aqui no Brasil, né, por conta de competências, enfim, fazendo contrato de prestação de serviços internacional, né? Então, isso foi algo latente aqui que a gente percebeu ao longo aí de um período. Um outro ponto que eu acho que
é um ponto que gera bastante polêmica aqui, porque no início de pandemia, talvez vocês devam se lembrar, muitas das empresas assumiram o papel de que nunca mais voltariam, né, para o modelo de escritório, né, normal, aquela rotina de segunda a sexta e tal. E muitas anunciaram, né, que já seriam 100% home office, né, ou 100% remoto. E a gente tem visto um movimento de empresas voltando a uma rotina de escritório. Talvez não 100% presencial, mas pelo menos ali 2 vezes na semana uma jornada de colaboração presencial, né? E então hoje a gente passa, né, dentro desses 3 modelos, né? Então 100% presencial ou full remoto, né, o full home office, e o modelo híbrido, que aí balanceia isso ao longo da jornada. Eu acho que o desafio para as empresas, né, em qualquer um desses modelos, é como que a gente garante, né, cultura, como que a gente se adequa à compensação, como que a gente entende performance de profissionais que às vezes estão trabalhando 100% remoto ou híbrido, né? Como que fica a questão dos relacionamentos, né? Um exemplo clássico, poxa, se eu tenho 3 profissionais da minha equipe que estão presentes no escritório e 3 que estão home office, numa reunião, né? Como é que a gente se conecta e depois da reunião o que fica, né? Às vezes o profissional que está remoto, às vezes sente um pouco a falta de aquela troca de ideias, ou às vezes até se sente um pouco acuado em saber se essa questão do relacionamento pessoal vai ser afetada dentro da sua avaliação, né, como exemplo. Então, acho que esse é um desafio que os RHs das empresas têm vivenciado bastante, né, de tentar entender como que a gente adequa a nossa cultura e valores, né, como que a gente mensura, né, a performance dos profissionais dentro de modelos diferenciados. E se a gente for parar para pensar também, né, a quantidade de profissionais que iniciaram, né, numa nova empresa no momento de pandemia, no momento 100% remoto, né? Então, assim, como é que foi essa jornada e como é que tem sido essa jornada? Então, acho que esse é um desafio também que a gente vê bem latente. Aqui entrando na parte de remuneração e benefícios, né, que eu acho que ela engloba aqui, legal, identificamos o profissional, como que a gente remunera esse profissional, né? E remuneração não só no sentido de salário, né, de dinheiro. A gente está falando também de itens que permeiam remuneração, mas que possam, vamos dizer assim, equalizar pontos aí de incentivo de longo prazo, né? Acho que a questão da flexibilidade das jornadas, a gente vê isso muito presente em empresas de tecnologia como um todo, né? Eu brinco que quando entrei na carreira lá em empresas de tecnologia, isso lá em 2006, 2007, já existia o trabalho remoto, eu já conhecia pessoas que trabalhavam 100% remoto, então já era uma coisa latente, muito presente em empresas de tecnologia, que depois foi sendo distribuído. Uma questão latente também que a pandemia acho que trouxe é o cuidado que as empresas buscam com questão de saúde e bem-estar. Eu acho que talvez todos aqui já tenham ouvido falar de casos de burnout nas empresas, por uma questão de ansiedade, de estar no ambiente familiar, né, com criança dentro de casa, né, ter que cumprir com a rotina de trabalho, cumprir com a rotina de casa, e isso acabar, né, afetando um pouco a questão emocional. Então, acho que as empresas como um todo têm uma preocupação muito grande de garantir com que seus profissionais estejam ali, vamos dizer assim, equilibrados dentro desse ponto de vista. Um outro ponto relevante é a questão do lifelong learning, né? Que é assim, a gente vive aprendendo e essa mentalidade de continuar aprendendo é algo que algumas empresas entendem de muito valor e que isso pode agregar ao negócio delas, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Muitas empresas, a gente vê também um movimento de identificar quem são as pessoas chaves na organização, né? E, obviamente, trazer itens diferenciados para essas pessoas, né? Então, identificar high potentials, identificar planos de sucessão e como que remunerar isso de forma mais tradicional. Quando a gente fala de remuneração variável, né? E aqui eu acho que o mercado também mudou muito, né? Se a gente pegar aí 15 anos para cá,
A gente tem a remuneração, né, de bônus ou participação de lucros, que são itens mais latentes de boa parte das empresas, mas a gente vê um movimento também de dois tipos de incentivos, né? Seja o incentivo através de stock options, né, de ação das empresas, ou mesmo equity, dependendo do tipo de empresa que a gente está falando, como uma forma também de garantir uma remuneração extra e um incentivo de longo prazo para profissionais, né? A gente tem visto bastante, né, em posições de gestão de pessoas, né, o que o mercado chama de ILP, né, de incentivo de longo prazo, que é uma bonificação por tempo de casa, né, que você tem uma quantia, né, um X valor daqui 3 anos que você pode retirar percentuais desse montante geral ao longo de alguns anos, né? Então, cumprindo o ano, você pode tirar lá, sei lá, 25% a cada ano, até completar o prazo de 3 anos, por exemplo. Então, acho que é uma forma que as empresas também têm se blindado, né? De não prender o profissional, que acho que prender não é a palavra certa, né? Mas minimamente o profissional pensar, né, antes de fazer um movimento de curto prazo para uma outra organização. E aqui acho que de aspectos mais macros, né, olhando negócios, são 3 itens que eu julgo super importante que as empresas têm passado, né? Um é a questão de inovação, principalmente pautada pela transformação digital, né, e diversidade de ideias. Acho que esse é um item que já também não é tão comum assim, mas muitas empresas estão olhando para fora e para dentro para entender se essa empresa ela vai existir, né, com o produto que ela tem hoje daqui 5, 10, 15 anos. Então essa é uma reflexão. A questão de compromisso, né, com ESG, né, que é a parte de meio ambiente, a parte de sociedade, a parte de políticas de governança. Muitas empresas, principalmente aquelas listadas em bolsa, têm uma preocupação genuína com algumas metas para serem cumpridas, né, por serem mais sustentáveis, por terem ambientes mais igualitários, né, por ter uma questão mais robusta com políticas, né, de governança. E, por último, a questão da diversidade e inclusão, né? Só para vocês terem uma ideia, esse ano de 2022 nem foi concluído ainda, né, mas foi o ano em que a Yocto teve a quantidade maior de projetos relacionados à diversidade e inclusão nos processos seletivos que nós conduzimos para os nossos clientes, né? Seja de posições afirmativas, né, dentro de comunidades, seja posições afirmativas para liderança femininas. Então, a gente tem aí uma vasta cases aqui de exemplos onde a gente conseguiu contribuir para empresas também nessa pauta que é muito importante aí na agenda das empresas. Fazendo uma pausa rápida, então, né? Então, a gente trouxe a visão do que as empresas precisam, de qual que é o momento delas, e agora a gente vai um pouco para a visão dos profissionais, né? E o que é importante, né, para um profissional hoje, seja alguém que esteja começando, né, no mercado de trabalho, ou seja alguém que está nessa trilha já inserida no mercado, mas quer fazer um movimento, quer se planejar. A gente fez um mapa aqui, né, do que seriam possibilidades, né, e itens que são importantes, né, para que essa pessoa prospere, para que essa pessoa tenha aí vamos dizer assim, um ferramental para poder trabalhar a sua carreira e buscar os seus objetivos. Então, falando na questão de diferencial, né, acho que poucas pessoas, principalmente eu lá no início de carreira, eu não entendia um pouco sobre essa questão de autoconhecimento, né? E hoje a gente vive num mundo, né, de informação disponível, né, seja através de vídeo, seja através de outros tipos de conteúdo. A questão do autoconhecimento ela é muito importante, principalmente pelo elemento de saber quais são os seus diferenciais como pessoa, quais são os seus diferenciais com relação à tua competência técnica, né? Aquilo que você sabe fazer ou aquilo que o mercado compra, né? Que quando a gente olha para fora, o que o mercado compra da minha habilidade, do que eu consigo entregar. Tá? A questão de propósito, esse é um item que, se a gente for pegar também lá atrás, né? Aquelas carreiras mais estáveis, né? Em empresas de
de grande porte, onde a pessoa ficava 30 anos, enfim. As pessoas acreditavam que aquele era o modelo. Hoje a gente já parte também para uma geração que valoriza muito a questão do propósito, né? Se o propósito da empresa, se os produtos e serviços da empresa estão conectados com o propósito de vida pessoal, tá? Falamos aqui anteriormente do Long Life Learning, né? E eu acho que esse é um diferencial relevante de profissionais, né? Pessoas que se mantenham atualizadas e que estejam ali sempre aprendendo, né, coisas novas e tecnologia. Acho que talvez seja chover no molhado, que é uma área que, se você não se mantém atualizado, ela te engole assim de uma forma feroz, né? Porque uma tecnologia que você usa hoje, amanhã já não pode, já está obsoleta, né? Isso acontece de fato. E o quarto item aqui, eu falo que é um item bastante polêmico, né? Que é o dilema da tal da formação acadêmica ou da graduação tradicional. E meu ponto aqui não é nem tendenciar do que é melhor ou do que é pior, é um ponto mais para que vocês reflitam, né, em termos do teu plano de carreira. A gente tem ciência de excelentes profissionais que não concluíram graduação, né, um curso de bacharel ou um tecnólogo, e que hoje desempenham seus papéis em algumas empresas e, poxa, são muito bem remunerados, têm uma trajetória de sucesso de carreira. E a gente também tem o cenário de contrapartida de empresas mais tradicionais ou que têm a sua, vamos dizer assim, política de recursos humanos, onde esse é um item preponderante para a pessoa entrar na empresa, né? Então, eu falo que aqui depende muito do que você entende do que é a tua trilha de carreira. Você quer ser um empreendedor? Talvez a questão da formação acadêmica nem seja relevante, mas se você pretende entrar em empresas, né, empresas até de um cunho mais internacional, esse é um elemento, às vezes, um critério eliminatório já de jornada de recrutamento. E um outro elemento, né, quando a gente não consegue entender quais são os nossos diferenciais como profissional, é olhar para fora e entender pessoas que possam nos ajudar nessa estrada, né, de entender o que poderia, o que a gente pode melhorar como profissional, ou pessoas de nossa confiança, geralmente de mais experiência, que possam ajudar a gente na nossa trilha ali também, ajudar nessa trilha de carreira. Falando em trilha de carreira, né, e continuando, né, tecnologia tem uma coisa bastante peculiar, né, que como que a tua carreira ela pode ser desmembrada, né? E eu falo que no mercado existe possibilidade para essas quatro ramificações, né, de trilhas de carreira, né? Uma sendo um bom especialista. Eu ainda sou da filosofia e da mentalidade de que as empresas precisam, né, de bons especialistas, e bons especialistas são, de fato, o motor de toda grande empresa, e de toda grande empresa onde tech é o core business, né, ou se identifica como sendo o core business. Pessoas generalistas da mesma forma, né, porque eu acho que um profissional generalista ele tem a versatilidade de trabalhar em várias frentes. Então, às vezes, empresas até menores, né, que não têm estruturas robustas, o conhecimento generalista, né, ele acaba sendo um ponto importante. E profissionais que, na trilha técnica, né, se desenvolvem com competências de liderar e inspirar pessoas, né? Eu ainda vejo que carreira em tecnologia, as empresas carecem muito de bons líderes de tecnologia, bons líderes que vão liderar equipes técnicas para entregar desafios de forma diversas. Então, eu acho que essa é uma trilha que é muito importante. Nem sempre todo mundo está preparado para isso, né? Porque geralmente a gente entende que profissionais de TI gostam do lado técnico, né? Têm uma paixão genuína pelo lado técnico. E quando a gente fala de profissionais slash, não sei se alguém já ouviu o termo, mas profissionais slash são aqueles que são multicarreiras, né? Você consegue eventualmente ter a tua profissão como um especialista ali na área de desenvolvimento, de engenharia de software, e você tem uma habilidade de didática muito forte e eventualmente você criou ali um curso referente a algo técnico que você possua. Você vai dar aula numa universidade, né? Você tem
2 profissões em paralelo, ou às vezes até mesmo 3, né? Você é consultor em uma empresa, então a gente também coloca isso como uma possibilidade, né? E eu acho que até num cenário de ter planos, né, de carreira, é importante você identificar nas suas habilidades o que eventualmente você poderia fazer a mais que outras empresas ou outras pessoas poderiam comprar ou consumir, né, dentro daquilo que você faz muito bem. Bom, esse para mim, se eu pudesse também voltar no tempo e dar um conselho para o Paulo, quando o Paulo tinha 16 para 17 anos, e ainda buscando ali o que fazer, né, em termos de carreira e de profissão, é essa palavrinha, né, em inglês, networking, que significa redes, né, ou conexões de redes, de uma forma mais latente e presente no meu dia a dia. E, obviamente, né, eu falo que um bom profissional de recrutamento, né, um headhunter, o principal ativo de um headhunter é o seu network, tá? E muitas vezes a gente enxerga no mercado que as pessoas elas não entendem isso, não entendem o valor de se fazer um bom network, não entende o quanto isso, né, no longo prazo, pode ajudá-las, né, em qualquer circunstância. E eu tenho uma filosofia de vida que eu acho que o bom networking ele passa por alguns itens, né? E o primeiro deles é o interesse genuíno por pessoas, né? Acho que esse é um conselho de ouro que eu dou aqui, principalmente para quem está começando no mercado de trabalho, que é ter um interesse genuíno por pessoas no sentido de, poxa, o que que você faz, né? Onde que você trabalha, né? Qual que é o modelo de negócios da tua empresa? Qual foi a tua formação? Né? Entender de fato quais são os desafios daquela profissão. E isso eu acho que gera também, até para a questão de relações, né? Independente de qual seja, uma questão de empatia, né? Porque geralmente, tá? As pessoas elas gostam de falar, né, sobre elas, né, sobre o que elas contribuem, sobre o que elas entregam, onde que elas trabalham, enfim. Então, acho que esse interesse genuíno por pessoas é um ponto muito importante. Segunda regra, número 2, que pouquíssimas pessoas também fazem antes de pedir alguma coisa, ofereça alguma coisa antes de pedir para uma pessoa. E eu vejo que na minha carreira também em recrutamento, quantas vezes eu, como headhunter, às vezes abordei, né, uma pessoa para oferecer uma oportunidade, essa pessoa nunca me respondeu, né, diversas formas, aquela coisa, né, de stalking, poxa, o cara viu minha mensagem, mas não me respondeu. Passam-se os anos, essa pessoa vem bater na minha porta e falar, poxa, Paulo, olha, estou aqui em transição de carreira e queria que você abrisse uma agenda sua para a gente conversar. Então, só para vocês entenderem, né, um exemplo aqui mais prático do que acontece e que acontece de fato na prática, tá? Eu sempre abro a agenda, tá? Independente do que a pessoa tem, até para tentar provocar essa questão latente e somar ali também em momentos. Mas é sempre oferecer algo antes de pedir alguma coisa. E a gente vê muitas pessoas pedindo antes, e isso para mim não é a regra de exercer networking. Ah, mas Paulo, o que eu ofereço? Não sei. Poxa, você lê uma matéria interessante, conhece uma pessoa ou quer se aproximar de uma pessoa. Putz, eu acho que esse pode ser um conteúdo relevante para você. Ou uma vaga que eu vi que eventualmente poderia te interessar. Então, acho que esse parte de um princípio que essa pessoa, obviamente, vai lembrar de você por algo interessante que você ofereceu para ela. E quando você precisar, eu tenho certeza que essa pessoa eventualmente vai te estender a mão. Questão de network importante também é a questão do benchmark, né? De você entender questões de mercado, né? Como que isso está, né? Com relação a mercado. E eu acho que onde as pessoas se perdem no networking, né? Que é a questão da frequência, né? De como que você mantém, né? As relações presentes ao longo da sua vida. E eu falo que isso é construir tijolinho por tijolinho ao longo da tua trajetória profissional. Eu tenho um exemplo muito legal aqui de um executivo de tecnologia, hoje ele é CIO de uma grande empresa para a região da América Latina. Eu entrevistei ele quando eu estava no meu início de carreira aqui em recrutamento,
E depois de alguns anos a gente veio a se encontrar de novo e conversar de novo. E ele falou uma coisa que me marcou muito, que ele falou que ele tem um CRM pessoal, aonde ele sabia quando foi a última vez que ele conversou comigo, em qual momento, em qual circunstância, e ele utilizava disso para manter, né, as relações dele com frequência, né? É um cara de TI, obviamente, então ele tinha os recursos ali para montar a ferramenta adequada, mas aqui também eu deixo para que vocês reflitam, né, de como que essa frequência, né, ela vai acontecer ao longo da tua trajetória, tá? Então acho que esse aqui eu acho que é a dica de ouro para vocês levarem aí para a vida, tanto pessoal quanto profissional. E agora acho que falando de posições que estarão em alta, né, em 2023 e quais são as tendências, né? Acho que antes disso, só falando um pouco de contexto de mercado, a gente tem visto alguns layoffs, né, de grandes empresas de tecnologia e, de certa forma, acho que isso tem causado um pouco de preocupação, né, na comunidade de tech como um todo, de como que será esse cenário daqui para frente, né? E a minha visão aqui eu tenho um otimismo com os pés no chão de que as empresas ainda vão precisar de bons profissionais de tecnologia, independente do cenário econômico do que a gente vive, talvez, obviamente, não tanto num volume exorbitante, né, igual a bolha que nós vimos durante aí 2020, 2021, mas pensando em mercado, né, e pensando na agenda das empresas, tecnologia, obviamente, é um pilar muito importante. E elencando as 5 posições aqui que eu entendo que ainda vão continuar latente, né, na agenda dos profissionais, área de engenharia de software, né, e programação, engenharia e ciência de dados, né, acho que dados nem preciso falar que é o novo ouro aí das empresas, a questão de cloud, né, de infraestrutura na nuvem, né, serviços de cloud, tudo relacionado a cloud computing, segurança cibernética, né, a gente vive num mundo aí que dia sim, dia não, a gente vê notícias sobre empresas que foram invadidas. Essa semana mesmo, se não me engano, teve um trem na Noruega que foi parado por uma questão de cibersegurança, então afetando ali, né, a parte de transporte, meio de locomoção de pessoas. E, por último, de uma forma geral, acho que posições de liderança em tecnologia é um outro elemento que também permeia aqui no que a gente imagina aí de tendências. Passando por habilidades comportamentais, né, que são um conjunto de comportamentos que fazem um profissional, né, ser diferenciado. Primeiro deles, e acho que é um aspecto bem macro, né, a questão de pensamento crítico. Isso é uma coisa que eu vejo que empresas cada vez mais tentam identificar em profissionais de uma forma geral, não só em tecnologia, essa capacidade de ter pensamento crítico. O segundo ponto, que é um ponto que para áreas técnicas, né, e TI nem sempre isso é latente, né, aquele profissional que tenha uma visão do negócio da empresa e não simplesmente do lado técnico, né? Quantas vezes a gente viu que empresas, né, falam, poxa, o cara é um bom técnico, ele conhece muito de ferramental de tecnologias, de programação, né, na parte de ciência de dados, mas ele não consegue entender o que a gente faz, né? Onde que a empresa agrega negócio, onde que a empresa ela está presente, né? Qual que é o ecossistema que essa empresa está presente? Essa visão de jornada de produtos, né? Então, acho que esse acaba sendo um elemento também importante. O outro elemento é a liderança e persuasão. Isso aqui em tech eu vejo que é um ponto também super, super em alta. Muitas vezes eu vejo profissionais que perguntam para mim, né, em entrevista, assim, quem que é o líder dessa empresa? É alguma pessoa que eu conheço? É um cara presente em comunidade? É uma liderança inspiradora? É uma liderança que vai me levar para um próximo passo de carreira? Então, acho que essa é uma característica importante. Passando aqui na questão de ceticismo amável, né, eu acho que são até características de coisas que a gente tem vivenciado muito no momento de mundo que a gente vive, né? Seja de contradições em aspectos políticos, religiosos, em outras coisas. O ceticismo amável aqui nesse caso é a questão do seja chato, né? Duvide para acreditar, né? Mas obviamente de uma forma doce, né? Demonstre amor
perguntando, né? Então, acho que esse é um pouco da característica do ceticismo amável que a gente também vê, que é uma habilidade aí que acho que vai estar presente. Libertar-se de vieses cognitivos, né? E o que significa isso também em termos mais simples, né? Duvide de você mesmo, né? Busque ou se aproxime pessoas que têm pensamentos diversos do seu, né? Eu não sei aqui como exemplo, né? Você segue pessoas que você, ou personalidades que você não gosta, né? Para que você tenha um outro ponto de vista, a não ser simplesmente aquele teu. Isso traz ferramental, isso traz argumento, né? Isso traz uma série de questões. Argumentação lógica, né? Eu acho que, pelo menos na minha criação, né? Ou na minha criação de formação, se eu pudesse dar também dicas para as universidades ou para as escolas, é provocar mais essa questão de argumentação entre os estudantes, né, dentro das empresas, né, sobre temas polêmicos, né, para que cada um consiga trazer o seu ponto de vista e ter ali uma discussão saudável em cima de uma lógica, né, ou de um aspecto importante, né. Eu falo que aqui o exercício, talvez, para esse item convite amigos para defender pontos de vista sobre um tema polêmico, aborto, né, a questão aqui de, moeda única, digital, sei lá, ou qualquer tema aí que seja polêmico para uma discussão mais profunda. E isso você vai ver o quanto é legal esse exercício ao longo da jornada. O item 7, eu acho que é o item que também entendo que tem um ponto relevante, né, nas experiências, que é repertório, né? E repertório vem através de experiências. Poxa, mas Paulo, o que é experiência? Experiência técnica, né, de dia a dia? Não, é experiência de vida, né? Poxa, viagens, comidas, né? Você conversa com diferentes gerações da que você fala no dia a dia, né? Conversa com o pessoal mais velho, com o pessoal mais novo, com o pessoal né, com idade mais ou menos intermediária. Como que você lida, né, com essa questão de experiências, né? Como que você ousa em outras áreas que talvez você não consiga, né? Atividades que fujam, obviamente, do teu padrão. E isso, na leitura, vamos dizer assim, de comportamental, é uma geração de estímulos neurológicos, né? E faz com que a gente vai agregando aqui ferramental para lidar com situações. E, por último, o mais clássico aqui é valores e atitudes, né? Quais valores éticos para definir o teu caminho crítico de pensamento ao longo prazo, tá? Passando de habilidades técnicas, né? Não quero me estender muito com isso, mas eu acho que ainda a gente vê bons profissionais de tecnologia, mas que não dominam um segundo idioma, e obviamente aqui o inglês é o principal, né? Então acho que ponto número 1. Questão de lógica de programação, ou linguagens de programação, a gente vê o Python aí como queridinho aí em muitos dos processos que a gente atua. Habilidade, né, de computação na nuvem, de machine learning, inteligência artificial, a parte de design, né, de deixar com a cara, né, de jornada agradável produtos, né, e serviços, e o conhecimento de modelos ágeis, que é uma questão muito de mindset, de prototipação, como a gente comentou ali no início. Tá? Pessoal, eu falei muito aqui, eu vou deixar, obviamente, um tempo aqui para perguntas e respostas. No nosso site, essa apresentação gratuitamente vai estar lá disponível, tá? Vocês podem acessar www.yocto.com.br e lá na questão de conteúdos gratuitos vocês conseguem acessar esse e outros conteúdos que nós temos também. E aqui um QR Code para que a gente possa seguir e continuar o nosso networking aí futuro. Muito obrigado, pessoal.